Oi pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe tudo que você tem, Deus abençoe tudo que você faz. Deus possa abençoar aí poderosamente cada um de nós, cada um de vocês. Eu quero que você desculpe o meu estado físico, psicológico e mental, porque eu não dormi essa noite, né? Ainda. Então eu tava aqui falando pra Lohane que eu precisava, vontade que eu tava de voltar, de ir pra minha cama dormir, né? Porque eu tô no estado. Eu tomei banho, não dormi essa noite, foi trash aí, né? Não sei se pra você, mas pra mim, pelo menos, né? Então eu tô aqui no sacrifício, vou fazer isso depois. Tô aqui no sacrifício, tá? Então não leve em consideração meu aspecto físico aí, tá? Beleza? Por favor, tá? Minha aparência hoje aí, tá bom? Eu tive um sonho essa noite, irmão. Eu não consegui dormir, eu tive sonhando, deitei no sofá, dormi de novo. Eu sonhei que uma pessoa chegava na porta da minha casa essa noite. Escuta aí que eu vou te falar. Uma pessoa chegava na porta da minha casa falando assim: meu Deus, pastor, o que está acontecendo? Você viu o que está acontecendo no país? E eu falava para ela: como que você ainda não viu, irmã? Sonho que eu tive essa noite, escute aí. Como que você ainda não viu, irmã? Está em todo o jornal, em todos os jornais o que aconteceu. Ela disse: meu Deus, pastor, mas o que foi que aconteceu? Disse: o Bolsonaro e o Exército decretaram o artigo 142 no Brasil, irmão, intervenção. E as Forças Armadas nomearam o presidente Bolsonaro como presidente interventor. Você não viu, irmã? E ela com as mãos na cabeça e dizia assim: meu Deus, pastor, mas tá tudo pegando fogo. Eu falei: é guerra. É o sonho que eu tive essa noite, irmão. Olha o sonho que eu tive essa noite. Acordei, não consegui dormir mais. Meu Deus do céu. Muita gente me ligando, muita gente me passando mensagem, muita gente dirigindo, né? Foi trash essa noite, irmão. Foi trash. Olha, eu tô aqui, meu olho que tá inchado de sono, de tudo, né? É difícil. Não consegui nem parar para tomar banho, pra você ter uma ideia. Eu me entendo no sofá. Complicado, irmão. Mas tá bom, né? Aí tá bom, né? Glória a Deus por isso. Né? Glória a Deus por isso. Não é? Glória a Deus por isso. Entendeu? Glória a Deus. O tiro dos caras saiu pela culatra, você já sabe, né? Já sabe tudo que aconteceu ontem. Já tem identificado todo mundo. Os caras tudo MST, sindicalista. Tem foto de todo mundo, filme de todo mundo. Todo mundo sabe quem foi que botou fogo nos carros. Tem as fotos, tem os vídeos. Quem estava atirando contra a polícia com estilingue, né? Botijões de gás em todas as ruas. Mas eu vou falar sobre isso depois, tá? A gente passou a noite aqui preparando, com fotografia, com tudo, e eu quero mostrar para você algumas coisas hoje, também à tarde. À tarde também, eu vou te mostrar. A gente fez uma série de fotos e eu vou trazer para você as fotos da Ruth e da Raquel. Eu vou para você comparar. São outras coisas aí que a gente vai te mostrar de tarde hoje. Hoje de tarde vai ser imperdível, já vou te avisar. Tá? Imperdível. Hoje de tarde vai ser imperdível. Eu vou avisar você, tá? Então eu só tô falando isso para você não levar em consideração aí meu aspecto físico. Ontem a oração foi pesadíssima, né? Foi pesadíssima aí a oração ontem, para mim pelo menos, né? Muito pesada ontem. Tô muito cansado. Né? Eu tenho que ir para Curitiba depois. Você sabe que é a nossa BR aqui que desabou, vocês já sabem, né? Eles abriram ela, mas ela está em meia pista ainda.
E eu preciso fazer o culto físico amanhã em Curitiba. Eu vou fazer no hotel, já quero avisar vocês, né? Eu vou fazer o culto amanhã. Mas está levando quase 4 horas para passar a BR aqui, para subir. Só o trecho de 10 quilômetros aqui leva mais de 4 horas para passar por causa da fila. E eu vou ter que passar, né? Então eu vou sair logo depois do desdobramento, hoje 3 horas, eu vou subir para poder fazer o culto amanhã. Você vê que empenho, né? É um empenho. Acho que a vida do pastor é fácil, mas não é, né? Mas eu não estou reclamando, eu vou fazer, na boa. Tá? Então eu já vou avisar você que eu vou estar off no telefone, né? Depois no término aí das lives, tá? Eu tenho bastante coisa para fazer. Hoje eu tenho que ir na massagista, dentista, tem bastante coisa até eu fazer o desdobramento à tarde. Terminou a tarde, eu já subo no carro e vou embora, né? Subo no carro e vou embora. E hoje eu recebi uma mensagem de uma perita, mais uma que está aqui conosco, só que ela é perita bucal, né? Ela é dentista facial, né? Mas ela é perita mesmo. E ela mandou umas fotos para mim aí. Você vai cair para trás, hein? Você vai cair para trás, irmão. O que eu vou te mostrar hoje. Você vai cair para trás. Entendeu? Você vai cair para trás. A coisa é forte. Hein? Olha que legal. Gente aí que foi curada ontem, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Ontem vários milagres, né? Muita gente alcançada. Muita gente aí curada, né? Muito legal. Então você tá vendo aí que nós estamos, né, fazendo tudo no sacrifício. Então você não fica reclamando, tá? Por favor. Não fica reclamando. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 17, verso 1. Eu não quero demorar muito hoje na nossa live, vou procurar não passar do horário, então eu peço que você procure rapidinho aí, Mateus 17, verso 1. Tá? Vamos lá? Mateus 17, verso 1. Entendeu? Vamos lá. Eu quero lembrar você que se você se manifestar aqui com falta de respeito, falta de educação, você vai ser banido da nossa página. Eu já vou avisar você. A primeira silencia por 300 minutos, a segunda é banimento, você não volta nunca mais. Então, cuidado com o que você fala, porque se você vir de zoeira, de ironia, de idiotice na minha página, você vai ser banido. Eu já estou avisando, já avisei e vou avisar de novo. Pois não reclama que eu sou ruim, que o pastor é isso, já vou avisar você. Vai ser banido da página, já vou avisar você. Então vai fazer palhaçada na tua casa, que não é tua casa para você vir fazer palhaçada, já vou avisar você, tá? Todos. Vamos lá, já achou? Mateus 17, verso de número 1. Quem achou, diz amém. Vou ler o texto. Vamos lá. E os meus dentes, fui fazer um clareamento, já tá melhorando aí, né? Tá tão amarelo. Já tá melhorando aí. Os meus dentes são amarelos, né? Mas ontem fui no meu dentista dar uma melhorada aí, né? Meus dentinhos aí. Dar uma melhorada, né? A Manuela tava brigando comigo que tava muito amarelo meus dentes. Eu fui dar uma melhorada, né? Ontem, passei no dentista 2 horas ontem. Jesus amado, né? Miserica. Já achou aí? A epígrafe do texto é a transfiguração. Vamos lá? Todo mundo? Vamos lá? Ah, que legal, irmã. Já achou? Vou ler o texto. Diz assim, ó, transfiguração, Mateus 17, 1 em diante. Tá? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este
É o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, ou não o conheceram, perdão. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Amém? Feche os seus olhinhos aí, que a gente vai agora orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos ajude, dando para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu de uma maneira simples, para que todos possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para cada um de nós. Abre os nossos olhos, papai, para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz e quebrando o nosso coração para que a entendamos. Permita-nos, Deus, recebermos hoje a Tua palavra para que o conhecimento nos liberte da ignorância diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de transfiguração, a gente fala de intimidade. A gente fala que nem todo mundo vai andar com Jesus na intimidade. A gente está falando que nem todo mundo vai ver a glória de Deus. Por que não crer? Ser íntimo de Deus é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Nós observamos Jesus saindo à parte. Nós observamos Jesus indo para o monte, e levando Pedro, Tiago e João. Só 3. Mas eles eram 12. Muita gente às vezes não compreende os mistérios de Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem porque Deus usa de uma maneira tão extraordinária alguns e não usa outros. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus, ele tem suas preferências. Isso fica evidenciado na palavra de Deus. Evidenciado. Certo? Evidencia aqui a ação de Deus sobre a vida de uns e não na vida de outros. Então, você vai dizer para mim, pastor, biblicamente Deus faz acepção de pessoas, aí a gente precisa abrir um parênteses e dizer assim, para salvação, não. Mas ministerialmente, sim. Ministerialmente, Deus faz acepção de pessoas. Porque não é para todo mundo que Deus mostra as coisas. Entendeu? Não é para todo mundo que Deus mostra as coisas. Não é para todo mundo, ou não é todo mundo que tem acesso ao céu. A gente olha o Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, Filipe foi arrebatado pelo Espírito em corpo, levado para um outro lugar, uma experiência extraordinária, só aconteceu com ele porque era necessário para o seu ministério. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo sendo arrebatado, levado até o 3º céu, não aconteceu com mais ninguém. Não aconteceu com mais ninguém, a não ser com ele. Né? Então nós vemos algumas características ministeriais. A gente vê Pedro, a Bíblia diz que Pedro, onde a sua sombra passava, curava. Nós não vemos isso em outro apóstolo. Entendeu? Nós não vemos isso em outro ministério, só no Pedro. Nós vemos Elias, um ministério poderoso, mas nós vemos Eliseu, um ministério mais poderoso.
né? Então, o que é que nós encontramos nesse texto? Nós encontramos verdades. As pessoas acham que todo mundo é igual diante de Deus, mas não é. Posso te dar uma outra base bíblica, Moisés e Miriam. Miriam achava que tinha a mesma moral que Moisés, mas não tinha. Mas Miriam era profeta. Plenitude, Rutiane. Glória a Deus, irmã Wilza. Que bom. Nem todo mundo é igual diante de Deus ministerialmente falando. Então tem algumas pessoas que receberam um determinado chamado da parte de Deus. E tem outras pessoas que receberam outro chamado da parte de Deus. Entendeu? Então, Deus dá os dons conforme a necessidade do seu ministério. Eu queria que você entendesse isso. Tem muitas pessoas que não gostariam, buscam, pedem, choram, clamam por determinados aspectos do seu ministério e eles não mudam. Por quê? Porque ele não é necessário. Pai do seu irmão Éder, Deus abençoe. Ele não é necessário para o seu ministério. Eu queria que você entendesse isso. Ele não é necessário para o seu ministério. Deus não vai dar. Muita gente quer dom ou dons espirituais para se achar, por exemplo, na igreja. Tem gente que adora ser chamado de profeta, né? Não tem? Adora ser chamado de profeta. Essa semana eu estava lá no Paraguai. Me dá, Chile, um pouquinho de água, pode trazer água. Eu estava lá no Paraguai e encontrei uma pessoa lá. Eu estava saindo do shopping e uma pessoa estava entrando, ela me encontrou. Ô pastor, pai do Senhor, Deus abençoe, sou tua seguidora, lá no Paraguai. Eu fui num outro shopping, quando eu cheguei lá encontrei um outro moço que também assiste a gente aqui. E disse, oh meu Deus, que alegria, chegou o profeta. Eu disse, irmão, profeta, eu não sou profeta não, irmão. Sou igual a você. Profeta de ofício não existe. Que bom, Isaildo, seja bem-vindo. Entendeu? Sou profeta não, irmão, sou igual a você, sou seu irmão. Sou carne igual a você, como feijão igual a você. Tem nada disso não. A diferença entre eu e você é que Jesus me chamou para um ministério diferente, é só isso. Ô Rosimar, que alegria, hein? Glória a Deus. Valeu. Eu queria que você entendesse isso, irmão. Tem muitas pessoas, obrigado, Chico. Tem muitas pessoas que desejam ter os dons do Espírito Santo para parecerem melhor do que de fato são. Entendeu? Carolina, seja bem-vinda. Rosângela Calil, Deus abençoe, bom dia. Dá um beijo no maridão, hein? Sacou, irmão? E eu não falo isso pra... o pastor é um falso humilde. Não, eu sou... Se você me conhecer um dia pessoalmente, conversar, parar, você vai ver que eu sou exatamente o que eu falo. Eu prego exatamente o que eu vivo. Não é porque Deus fala as coisas pra mim que eu sou melhor que você, irmão. Queria que você entendesse isso aí. Não é porque Deus me dá visão, Deus me dá revelação, Deus me fala as coisas. Eu sei de muita coisa antecipadamente que o Senhor me falou, que eu sou melhor que você, eu não sou. E Fátima, a gente está em Mateus 17, transfiguração. E quando você começar a entender o que eu estou falando para você, você começar a entender o que eu estou falando para você. Quero que você entenda. As pessoas são escolhidas por Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muita gente não entende esse mistério.
O Senhor não está falando de salvação. Não está falando de salvação. Irmão, quando a gente vai... Vou dar um exemplo aqui para você. A gente é convocado para servir o exército. Os meninos de 18 anos. É convocado, vai para o exército. Aí os meninos de um bairro lá, 150 meninos foram para o quartel. Todos eles vão se transformar em soldados, vão ser treinados, adestrados, vão aprender a atirar, combater, a lutar, vão aprender o hino, vão aprender a amar a bandeira, o seu país, a sua pátria, vão se tornar cidadãos, homens de bem, porque o exército faz isso com todo mundo, faz os guri virar homem. Entendeu? O exército é esplêndido, né? Todos deviam se esforçar para que os seus filhos pudessem passar um ano lá, né? É extraordinário. Mas dentre esses 150, guerreiros mesmo, deve ter uns 3 ou 4 ali no meio. E dentre esses 3 ou 4, um tem nele um espírito de liderança, um líder da matilha. Entendeu? Eu estou falando de 150. Um deles tem um chamado de liderança ali no meio, vai comandar toda a tropa. E não quer dizer que os outros são menos. Não quer dizer que os outros são menos capacitados. Não é isso. É um espírito de liderança. Que já vem de berço isso aí, irmão. Isso já vem de berço. Aquela pessoa tem aquela liderança nata. Seja por ruim ou seja por bom. No exército normalmente é por ruim. Que é para fazer arte, né? Criar problema pro oficial de dia, né? Pro sargento de dia. É para fazer arte, irmão. É para aloprar, para fazer bagunça. Mas o cara lidera em qualquer situação. Entendeu? Qualquer situação. Então nós, eu e vocês, precisamos entender, irmão, que dentre os que são chamados por Deus, existem alguns ali no meio que são escolhidos a dedo. São escolhidos a dedos, que são atiradores por excelência. No meio dos 150 vai ter um, talvez 2, mas dificilmente, normalmente é um, que vai ser um atirador de elite. Às vezes não tem nenhum. Às vezes não tem nenhum no meio deles. Às vezes você tem 4, 5 companhias num batalhão, das 5 companhias tem lá 1.200 soldados, tem um atirador de elite. Porque isso é um dom, irmão. Sabia? É um dom. Você pode treinar, você vai ficar bom no negócio, mas no nível de perfeição é difícil. Entendeu? No nível de perfeição. Você pode achar 1 milhão de diáconos de igreja, reunir 1 milhão só diaconato, para você achar um Felipe no meio, irmão? Para você encontrar um Felipe que foi arrebatado num redemoinho, em corpo, e levado para outro lugar, quantos você conhece? Entendeu? Quantos você conhece, irmão? Um Estevão, né, Benedito? Pô, difícil. No meio de milhares, de milhões. Eita, Aline. É nóis. Você entende, irmão? Então, se você não é aquele um, você é os outros 142, 149, né? Fica feliz, irmão, porque você faz parte do corpo. Eu sempre falo isso para as pessoas. O importante é você fazer parte do corpo de Cristo. Se você está no quartel, não importa se você é o cozinheiro, que a gente chama no exército de rancheiro, né? Não importa se você é do rancho. Não importa se você é do PO. Pastor, o que é PO no quartel? Pelotão de obra, aquele cara que pinta o meio-fio, que corta a grama, PO. Mas ele é um soldado adestrado para a guerra igual a todo mundo, porém tem uma função diferente.
E nós precisamos, dentro de um quartel, de uma OM, de uma organização militar, ter todas as funções bem desempenhadas. Entendeu? Tem que entender, irmão. Você tem que entender. É rancheiro vulgo pé de banho, né, Éder? Vulgo pé de banho. Entendeu? Então, não fica triste se Deus não usa você nos mantos. Ah, mas eu queria tanto receber uns mantos de Jesus, mas não recebi. Mas, irmão, Deus te levantou para orar, não é para o manto. Deus te levantou para trabalhar no rancho, não levantou você para ficar no corpo da guarda? Você entendeu? Não chamou você para ser enfermeiro? Não chamou você para ser médico? Tem muitos enfermeiros aí que são melhores que médicos. Certo? Convir comigo. Então, se Deus te deu uma função no reino, execute ela de maneira adequada, com alegria. Seja um bom despenseiro da casa do Senhor. Receba aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer e faça com alegria. Ah, pastor, mas Deus me chamou para trabalhar na porta. Então faz bem feito, irmão. Põe uma roupa bonita, bem limpinha, pessoada. Né? Os irmãos fazem a barba, se a barba é grande, apara a barba, para o bigode, escove bem os teus dentes. Põe um perfuminho, né, discreto. Estou falando com os homens. Engraxe bem o teu sapato. Não, irmão? Escove bem os teus dentes para você receber as pessoas agradavelmente. Põe um sorriso no teu rosto. Quando o irmão chega na igreja, você sorri, a paz do Senhor. Oh, glória, que bom que você veio. Hã? Ah, você não é o pregador? Ah, não importa, irmão. Cada um tem a sua função. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer com amor, porque você está fazendo para Jesus, porque você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte. Se o Senhor chamou você para ajudar na faxina da igreja no sábado, ajudou para fazer a faxina no sábado, vai na faxina. Nossa, Jesus, eu queria, oi Dila, seja bem-vindo, eu queria ser o mensageiro da noite, mas Jesus chamou você para ser o cara que vai limpar o púlpito no sábado de noite para o culto de domingo. Dê glória a Deus, é uma honra fazer isso. Eu me lembro quando Jesus, sentado na casa de Lázaro e sua irmã Maria, vem aos seus pés e chora. A Bíblia diz que com suas lágrimas ela lava os seus pés e com o seu cabelo ela os enxuga. E os irmãos falam, olha aí, essa mulher e tal. E Jesus falou, cara, eu cheguei aqui, ninguém deu água para lavar meus pés, ninguém me deu nem bom dia. A irmã está aqui, sentou, lavou meus pés, enxugou, tá me tratando aqui com carinho. E você vem aloprar aqui por causa da irmã, vem encher o saco. Entendeu, irmão? Faz com alegria o que Deus te mandou. Seja útil no reino. Não seja um inútil. Entendeu? Não seja um inútil, irmão. Tem muita gente que é inútil. Não serve para nada. É palha. Né? Como as pessoas que aparecem aqui, por exemplo, para ficar enchendo o saco. Isso é palha que vai queimar no fogo. Isso vai arder no inferno. São os que dividem, não são os que ajuntam. Entendeu? Isso é bucha de canhão. Crente bucha de canhão, joio, né? Só para encher a igreja. Tem igreja que está cheia de bucha de canhão. Mas se você é um crente cheio do Espírito Santo, você é um crente pentecostal, né?
Você é aquele que adora a Deus, que dá glória a Deus, que levanta a tua mão e vai dando glória, que chora pela igreja, que intercede na madrugada, que fica igual o pastor acordado de madrugada, orando com temor, buscando, ajudando as pessoas que estão desfalecendo, dizendo: tenha fé, vamos para frente, vamos orar, não, vai dar certo, não desanime, não volte atrás. Você precisa ser um crente assim, irmão. Você precisa ser uma bênção na igreja e não uma maldição. Entendeu? Você pode até não estar cheio do Espírito Santo, profetizando, falando em língua estranha, né? Você pode até não ser tão espiritual assim, mas você tem bom senso, você tem educação, você tem amor pelos teus irmãos. E quando você vê alguém numa dificuldade, você vai lá dar um abraço: irmão, tenha fé, vamos levantar, vem aqui, vamos orar juntos. A Bíblia diz que quando dois concordam na terra, acordam no céu. Eu vou concordar com você, vamos orar junto. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Tem gente que não se toca disso, que tem uns irmãos, e eu não estou falando de irmão, né, abraçar a irmã, não, tô falando dos meninos, com os meninos mesmo. Tem muito irmão que tá na igreja e que não ganhou abraço faz muitos anos. Porque o obreiro não tá na igreja, os irmãos na igreja não são capazes de dar um abraço nos irmãos. Não é capaz de ver o irmão dar um abraço, dar um beijo no rosto. Para ele é vergonha. Eu vou dar um beijo no homem, eu não sou viado. Para com isso, irmão. Tem gente que até fica constrangido às vezes, porque eu encontro, eu abraço, dou beijo nos irmãos. Ô irmão, vem cá, deixa eu dar um beijo. E abraço eles. E eu tenho amor pelos meus irmãos. E todos devemos ser assim. Demonstrar afeto, carinho. Entendeu? Dá um abraço. Às vezes o irmão tá triste, passou um dia ruim, tá uma semana ruim, né, Dalberto Júnior? O irmão tá precisando de um abraço, mas não tem ninguém para dar um abraço no irmão. Seja você, então. Oi, Gilberto, tudo bem? Deus abençoe você. Seja você, então. Vou dar um abraço. E aí, parceiro, saudade de você, deixa eu dar um abraço. Não é? Tem irmão que vai na igreja e não dá nem paz do Senhor para os outros? Não, nem olha, nem está preocupado? Como assim uma igreja que não se preocupa? Essa semana o irmão ligou para mim de São Paulo, precisava fazer uma cirurgia nos olhos, está com um problema grave. Uma cidade longe, estavam fazendo uma vaquinha para ele poder pagar o Uber para ir e voltar. Meu irmão está desempregado. Ele mandou mensagem para mim, da igreja: ô pastor, ore por mim, eu estou precisando ainda resolver umas coisas aqui. E estou acompanhando a situação. Eu falei: irmão, o que você está precisando? Não, pastor, eu não estou mandando pedir, não quero saber o que você está precisando. Quer que eu ore por quê? Não, eu preciso de um dinheiro ainda para pagar o negócio. E quanto está faltando? Ah, tanto. Então manda o Pix aí, vou te dar. Já mandei o dinheiro já. Já pagou, pronto. Se eu posso fazer, porque eu não faço. A Bíblia diz que se eu vejo o irmão, ele está na prova, está na necessidade, eu posso ajudar. Não ajuda, eu peco. Eu peco. Então você precisa se preocupar com as pessoas. Se preocupar, você precisa se preocupar. Amor é cuidado, irmão. Entendeu? Um dia, Solange, amor é cuidado. Ter cuidado, você ter o carinho. Entendeu, irmão? Amar é cuidado. A gente observa aqui e diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Por que é que Jesus se transfigurou? O que é se transfigurar?
Ele veio à sua forma natural de Deus. Jesus passou da sua forma humana, carnal, ele transfigurou-se e ele veio para a sua forma espiritual de Deus. Por isso, quando eu falo para você que Jesus entregou-se para morrer, é disso que eu estou te falando. Entendeu? É disso aqui que eu estou te falando. Se Jesus quisesse. Né? Então, a gente olha aqui, Jesus transfigurado. O que é transfigurado? Transformado. Ele veio para o seu corpo espiritual, ele se transformou em luz. A Bíblia diz que o Senhor é o pai das luzes. Pai das trevas é o diabo. Ele se transfigura, mas ele não se mostrou a todos. Né? Ele não se mostrou a todos. Entendeu? Então a gente observa Pedro tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Por que Moisés e Elias, irmãos? Porque Moisés e Elias foram levados por Deus. Levados por Deus. Né? Então eles estavam vivos no céu. E esse, quando a gente fala de vivo, é uma questão de tempo, né? Você já sabe disso. Não quero entrar nisso aí para não alongar. Eu disse que não vou demorar. Amém? Então eles vêm, tem uma conversa com Jesus, né? A gente vê ali no 3, eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então o que é que os apóstolos viram? Não, Simone Mantovani, Moisés não foi sepultado. Cadê o corpo dele? Foi sepultado? Cadê o corpo dele? Em Leviele, cadê o corpo de Moisés? Se você está falando. É óbvio que a gente sabe que ele morreu, né, irmão? É claro. Mas cadê o corpo dele? Todo mundo sabe, eu li aqui, Judas, onde o anjo estava disputando o corpo de Moisés com o diabo. Nós lemos isso aqui, todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso aí. Pois então, irmão, disse que foi sepultado com seus pais, mas onde está o corpo dele? Você sabe? Quem eram os pais de Moisés, irmão? Onde eles foram sepultados? Vocês têm que aprender a discernir a Bíblia, irmão. Vocês têm que aprender a discernir a Bíblia, gente. Cadê o enterro de Moisés na Bíblia? O choro, todo mundo pranteando ele. Cadê? Onde está? Bom dia, Joquebed. Onde é que está? E o pai dele? Como era o nome? Quem sabe, irmão? Então para de querer ser mais esperto que a Bíblia. Tem gente que quer ser mais esperto que a Bíblia, irmão. Né? Para com isso, gente. Que ninguém está querendo ser esperto. Né? Ninguém está querendo ser esperto. Não queira ser mais esperto que a Bíblia. Não, tem alguns textos que você precisa entender, né? Que eles não são para ser compreendidos. Existem alguns mistérios que você nunca vai entender, então você não pode afirmar uma coisa que você não sabe. Por isso eu não afirmo, isso é um erro básico de teologia. Né, pastora Creuza? Isso é um erro básico de teologia, você afirmar uma coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso, irmão. Como é que você vai afirmar? Né? A Bíblia não diz isso. Você tem que se preocupa com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, deixa pra lá. Senão se torna achismo. Ah, mas ele foi. Foi? Tá escrito aonde? Ah, não tá. Então não foi. Ok? A gente não sabe, não tá escrito. Então o que não tá escrito, irmão? Né?
O que não está escrito, a gente desconsidera. Aí fica no achismo. Eu acho. Mas achismo, cada um tem o seu. Entendeu? Achismo, cada um tem o seu. Teoria, né? Agora, o que não está escrito, daí a gente não pode falar. Obrigado, Valéria. A gente não pode falar. Entendeu? Então, vamos continuar agora? Posso continuar? Vocês não vão ficar discutindo aí? Posso continuar? Vamos lá, vamos para frente. Então vamos. Apareceu-lhes Moisés e Elias. Né? Moisés e Elias. Né? Transfigurados. Que algumas pessoas dizem serem as duas testemunhas que vão aparecer lá no livro de Apocalipse. Ok? Algumas pessoas, né, afirmam ser eles, as duas testemunhas, né? Mas nós vamos saber depois isso, né? Aí para frente nós vamos saber, não vamos entrar nessa questão também aí, né, Eduardo Machado? Vamos para frente aí. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Veja como muita gente dentro da Bíblia observa as coisas, entendeu? Observa as coisas, irmão, de maneira carnal e não consegue ver as coisas de maneira espiritual. Então Pedro aqui ainda era um carnudo, um carnudão, como muita gente aí é carnudo, né? É baseado em doutrina de homens, que é o achismo. E ele não consegue entender que Deus é muito mais e muito maior do que a nossa vã filosofia. E tem muitas coisas que a gente não vai compreender, porque é mistério. Não é, pastor Edinaldo Júnior? É mistério, irmão. Isso é um mistério de Deus. É um carnudão, bifão, a gente chama de bife, né? Isso é bife puro. Coisa espiritual, irmão. Eu pergunto pra você, que diferença vai fazer na tua salvação determinadas coisas? Entendeu? Tem gente que tá na Bíblia aí pesquisando Moisés para contradizer que quer ver? Daqui a pouco começa a aparecer já os versículos aí. Já tá lá, meu Deus, eu preciso contradizer o pastor, senão ele vai morrer hoje, né? Não, Rejane, não tem a ver isso com reencarnação. É uma pergunta importante a tua, né? É uma pergunta importante a tua. Isso não é reencarnação, isso é uma manifestação espiritual. Reencarnar, né? Voltar à carne. Ninguém voltou à sua carne, né? Jesus não reencarnou. Jesus ressuscitou. É diferente. Entendeu? A Bíblia diz na carta aos Romanos que aos homens é dado, veja, estou falando de Bíblia, morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Entendeu? Depois disso vem o juízo. Então estou ensinando vocês, ok? Que a teoria da reencarnação não se enquadra na Bíblia. A Bíblia condena a reencarnação, a teoria da reencarnação. Tá? A Bíblia diz que não existe. Ok? Livro de Romanos, a carta aos Romanos. Quem sabe um dia a gente fala sobre isso aí com mais tempo. Hoje a gente não tem. Estamos em 10 minutos para acabar nosso tempo já. Tá? Beleza? Então vamos lá. Tá bom? Vamos lá então mais para frente. Então vamos todo mundo junto, ó. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Quem é a nuvem luminosa, irmão? Quem é que estava na nuvem luminosa que desceu? Era Deus, Pai Todo-Poderoso. Aqui, neste caso, Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele desceu na nuvem. Era uma manifestação de Deus, assim como no Velho Testamento, quando a nuvem descia sobre o tabernáculo. É uma manifestação de Deus. Tá? De Deus. Então Deus vem e diz: Eis aí o meu filho amado. Olha o que está escrito aqui. Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo, escutai-o. É a primeira vez que Deus fala isso? Quem pode me dizer se é a primeira vez que Deus fala isso? Sim ou não? É a primeira vez que Deus se manifesta aos 3 apóstolos, no caso não aos 3, às pessoas da terra, e fala que Jesus Cristo é seu Filho? É a primeira vez que isso acontece? Sim ou não? Não, né, irmão? Por quê? Porque quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz que desceu sobre ele, na forma corpórea de pomba, o Espírito Santo de Deus. E então veio uma voz da nuvem, do céu, né, e disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Quantas vezes Deus falou isso na Bíblia? Quantas vezes Deus falou isso na Bíblia? 2 vezes, irmão. 2 vezes. Né? 2 vezes. Tá ok? Por que, pastor, que ele só falou 2 vezes? Não sei. Sei lá. Não sei, irmão. Por quê? Eu sei que é 2, mas por quê? Também não sei. Não sei tudo, né, irmão? Você acha que o pastor sabe tudo? Eu não sei tudo, não. Eu só sei o que está escrito na Bíblia. O que não está, eu não sei. Né? Só 2. Tá? Então não fica inventando teoria para querer parecer mais sábio do que a Bíblia. Não fica querendo inventar teoria. Entendeu? Tá? 2 vezes. Vamos lá. 6. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Caíram sobre o seu rosto é cair com a boca no pó. Quer aprender a posição na qual você deve estar diante de Deus? Com a boca no pó. Entendeu? Boca no pó, irmão. Boca no pó gera muita coisa na tua vida. Boca no pó significa temor. Ok? Boca no pó. Presença de Deus, boca no pó. Você tem que aprender isso. Posição do crente, boca no pó. Quer ter vitória? Boca no pó. Quer ver as coisas acontecer na tua vida? Boca no pó. Essa é a posição do crente diante de Deus. Entendeu? Posição do crente diante de Deus. Boca no pó. Aprende isso aí, pastor. Pastor Sandro vai orar, ora como? Boca no pó. Falei para vocês. Eu vou orar no monte, eu oro como? Boca no pó. Tenho meu tapete que eu levo sempre. Eu deito, barriga para baixo, com a minha mão na minha testa e com a boca no pó. É assim que eu oro a Deus. É assim que eu oro a Deus. Irmão, cada um tem a sua, né? Boca no pó. Entendeu? Boca no pó. Aprende isso. 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Então eles se levantaram. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Escute aqui, tem coisa que Deus fala para você que não é para você contar para ninguém. Aprende a ter segredo com Deus. Você precisa aprender a ter segredo com Deus. Tem muita gente que ouve bobagem porque não consegue calar a boca. Tem muita gente que é escarnecido porque não consegue ficar com a boca fechada. Tem muita gente que escuta, você sabe o quê? Porque não consegue ficar com a linguinha entre os seus dentes. Tem experiências que Deus dá para você que é só para você. É para você falar. Essas pessoas têm uma ânsia de contar, uma ânsia de falar, como se aquilo fosse levantar eles, sua moral diante das pessoas. Eu não sei, não entendo bem muito isso. Não entendo muito bem.
né? Aprende a ter segredo com Deus. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Os caras questionando a Deus. Jesus está falando uma coisa e os caras estão falando dos escribas. Quem eram os escribas, pastor? Eram os estudiosos bíblicos daquele momento. Os estudiosos bíblicos eram os teólogos daquele tempo, que hoje não é diferente, né? Porque às vezes o Espírito Santo vem te dar uma revelação, Deus teólogo fala: não, irmão, a história diz, né? Não é assim? Não, irmão, não é assim não, veja, não é isso que a Bíblia quis dizer. Hoje é igual antes, irmão, é a mesma coisa. Entendeu? E eles dizem aqui, ó, deixa muito claro isso. Por que os escribas dizem que era mister João Batista vir primeiro? Mas João, no caso não João Batista, mas Elias, né? E João Batista veio no espírito de Elias, ele era um profeta, por isso ele foi o último profeta. O último profeta de ofício. Sempre deixa isso aqui muito claro. Entendeu? De ofício. Irmã Josélia, quando você quiser uma aula particular, daí você tem que, né? Eu não posso explicar um capítulo, um versículo só para você, né, irmã? Se algum dia cair aqui, aí quem sabe a gente estuda aí, tá? Aliás, eu quero avisar para os irmãos aí, tem muita gente que manda mensagem no WhatsApp para mim, né? E fala: pastor, será que o senhor pode me explicar isso aqui? Irmão, não posso. Já pensou se todo mundo que eu atendo mandar um versículo para me explicar individualmente? Quantas horas por dia eu levo para fazer isso? Então eu não faço, tá? Só que nem mande para mim no WhatsApp esse tipo de coisa que eu não faço, tá? Vamos lá. E os discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Irmão, as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão vendo, porque não presta atenção. Entendeu? Não presta atenção. Tá falando uma coisa, as pessoas estão falando outra, daí não presta atenção. Né? Eu falo, as pessoas perguntam: mas qual foi? Mas eu acabei de falar. Por isso tem que prestar atenção, irmão. Né? Quando a gente trabalha assim com muita gente, fica difícil a gente fazer individualmente. Não tem como. Almeida, corrigida e revisada, Helena Bittencourt. Entendeu? Então, é no Espírito. Por que no Espírito? Porque é o Espírito da profecia. Nunca houve no Israel, é óbvio que houve vários profetas contemporâneos que viveram no mesmo tempo. Mas o profeta de Israel sempre foi um. Então, por isso a Bíblia sempre falou sobre o Espírito. Né? Claro que a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Quem sabe um dia eu trago esse estudo para você, que os 7 Espíritos de Deus. Mas o Espírito da profecia, ele vinha acompanhando os profetas à medida que o tempo vinha passando. Deus usava um com aquele Espírito, naquele poder, naquela autoridade. Sempre era um. Ok? Sempre um, tá? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Então, muitas vezes, oi Flávia Heimer, Deus abençoe você, muitas vezes Deus está usando uma pessoa dentro da tua casa e você não reconhece ela como profeta, que o profeta de casa não tem honra. Jesus está falando: ó, Elias já veio, mas você não viu, você não se ligou, você não reconheceu ele. Por quê? Por causa da tua incredulidade. E você não consegue reconhecer. Às vezes Deus usa o teu filho para falar com você e você manda ele calar a boca. Oi, Marcelo. Entendeu? Às vezes Deus usa o teu filhinho para falar com você e você fala: ah, Pia, cala a boca. E é o próprio Deus usando a boca dele para te repreender em alguma coisa que você está fazendo errado.
E aí você fala, eu preciso ir lá naquele lugar que tem um profeta, irmão. Ouve Deus aí na tua casa. Ouve Deus na tua casa, o Espírito Santo de Deus quer falar com você na tua casa. Fecha a porta do teu quarto, sim, Eliezer Gonçalves, humildade. Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho do lado da tua cama e vai orar, vai buscar Deus. Vai buscar Deus, irmão. Vai lá buscar Deus. E o Espírito Santo vai falar com você ali. Vai lá buscar Deus. E ali Deus vai falar com você. Ali Deus vai te orientar. Ali Deus vai te mostrar uma coisa. Deus vai te dar uma lição. O que você precisa, mister, é preciso, irmão. É preciso o quê? Entendeu? É necessário o quê? É um sinônimo. É buscar Deus. Deus vai usar alguém para falar com você. É só você ficar atento, abre os seus ouvidos. Não deixa a tua mente ficar cauterizada pela religiosidade, achando que só se você vir em Guaratuba falar com o pastor Sandro, Deus vai falar com você. Para com isso, irmão. Isso é idolatria. Para com isso. Deus pode usar a pessoa que trabalha aí no teu serviço, na tua casa, que é crente, e Deus pode usar ela para falar com você. Só você abrir o teu coração, prestar atenção. Entendeu? E Deus vai falar com você, irmão. Deus fala no silêncio. Deus não fala muitas vezes, eu vou lá no barulho. Não, irmão. Deus quer falar com você no silêncio. Mas você não dá bola pro profeta da tua casa. Você quer um profeta estranho, né? Então, entenderam os discípulos que ele falara de João Batista. Então Jesus estava falando de João Batista. Jesus estava mostrando que João Batista era o profeta que falaria com eles. Então nós precisamos, eu e você, ouvir, irmão, a voz de Deus. E parar de ouvir a voz das pessoas, muitas vezes. Mas eu acho que não é assim, irmão. O que você acha não interessa. Guarda para você a tua opinião. Vamos ver o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz. Não é a tua interpretação do que está escrito. Não existe interpretação particular da Bíblia. Não existe. Aprende isso aí. A palavra de Deus é a palavra de Deus para você, para mim, para todo mundo. É a mesma. Então a gente deve ouvir a voz de Deus, né? A gente deve ouvir a voz de Deus. Eu cheguei aqui, sentei aqui, ó. Sentei aqui. Irmão, hoje eu orei a Deus, mas uma coisa que o Senhor falou comigo essa madrugada. Conto para você o sonho que eu tive, Deus falou comigo. Eu acordei pensando, falei, puxa vida, olha o que eu falo para mim mesmo. Eu falo, puxa Senhor, será que isso é Tu mesmo, Jesus, que está falando comigo? Isso não é o meu coração, eu não estou... Em silêncio, porque o diabo não ouvir minha voz. Entendeu? Eu faço isso. Uma autocrítica. Eu sou assim. E a hora que eu sentei aqui, eu orei, falei, Jesus amado, estou tão cansado, Jesus. Jesus, me desculpa hoje não quero fazer relaxadamente óbvio, não fiz a barba, não fiz nada. Me perdoa, Jesus. Mas Senhor, que negócio é esse que o Senhor me mostrou hoje? Dá um texto aqui na Bíblia. E o Espírito Santo falou comigo. Me deu um texto, eu vou ler para você aqui. Aqui em João também. Deixa eu ver onde é que está aqui. O Espírito Santo falou para mim, leia João 1:23. Quando eu orei aqui pedindo para Deus uma confirmação sobre uma coisa que Ele falou para mim hoje. Eu te contei o sonho, depois que eu acordei, eu orei, Deus falou um negócio para mim sobre o sonho.
E aí Deus me deu esse texto, eu vim aqui no texto, falei, Jesus. Bom, César, só se você achar que o Molusco é esse cara de máscara, esse acha que é o Molusco. Eu falei que ele, e continuo falando, César Francisco, que ele morreu. Continuo falando, afirmando aqui, que ele morreu. Agora, esse cara que você está vendo aí, você sabe se é ele? Não, né? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essa é a resposta de Deus, irmão. Eu oro e Deus fala comigo dentro da sua palavra. Entendeu? Eu oro e Deus fala comigo aqui, ó. Você tem que aprender a fazer isso. Deus me deu a resposta aqui, ó, na hora. Entendeu? Mas você não ora, daí como é que vai acontecer na sua vida? Né? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a igreja, sobre a congregação. Que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que a tua bênção, o teu amor, a tua graça estejam e permaneçam sobre nós e que o Senhor abra os nossos olhos para a verdade do teu evangelho, para a verdade da tua palavra, para que a gente cresça na graça e também no conhecimento, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, abençoa a água que os irmãos estão colocando aí diante do Senhor, abençoa o óleo. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe essa água, que o Senhor abençoe esse óleo, para que segundo a tua palavra eles venham ser abençoados a usá-las diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, de tarde eu vou trazer aí o cara que eles dizem que, né, que tá aí, né? Não sei se é a Ruth, se é a Raquel, quem é, mas eu vou mostrar para você umas fotos aí de quem foi diplomado ontem aí. Depois você me fala, né? Eu vou te mostrar umas fotos aí de tarde, tá? 2 horas eu tô aí. Tchau. Deus abençoe vocês.